Boa tarde, gente. Hoje eu quero refletir com vocês 3 conselhos que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala aos irmãos, ele fala a nós. Então, 3 conselhos assim fundamentais para que a gente continue perseverantes na nossa fé. Então, Pedro, ele fala assim: e todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o primeiro conselho para que a gente continue firme na nossa fé, perseverantes na caminhada, é a humildade. Então, Pedro, ele vem nos recordar que Deus, ele resiste aos soberbos, Deus resiste àqueles que são orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então, o primeiro conselho que Pedro vem nos dar, através da sua primeira carta, é a humildade. Continuem humildes, porque é aos humildes a quem Deus derrama suas graças. E o segundo conselho que Pedro, ele nos dá, é que coloquemos nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de nós. Segundo conselho, ele fala para que a gente seja sóbrio, para que a gente continue sóbrios, equilibrados, que a gente tenha sobriedade e fiquemos de prontidão. Então, esses são os 3 conselhos que ele nos dá: a humildade, a sobriedade e que a gente fique de prontidão, que a gente fique vigilante. Vigilante a quê? Sóbrios a quê? E aí ele vai dizer: esses 3 conselhos são para que vocês permaneçam firmes e perseverem na fé. Por que ele nos dá esses 3 conselhos? Porque o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E aí ele vai dizer: resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. E aqui Pedro, ele fala a uma comunidade que está passando por dificuldades, sofrimentos, mas hoje essa palavra também é para nós, que estamos passando por dificuldades, sofrimentos, por angústias, pelo desânimo principalmente. Então Pedro, através dessa carta, ele vem nos recordar esses 3 conselhos e principalmente para que a gente fique de prontidão, vigilantes, porque o diabo, ele está aí para nos devorar como um leão. Então a palavra diabo, ela quer dizer diabolos, aquele que divide, aquele que separa. Então é através do desânimo que o diabo, ele nos tenta através do desânimo. E Pedro vai dizer para nós: perseverem na fé, resistam ao desânimo, resistam ao diabo, resistam ao mal. E principalmente, nós sabemos que o diabo, ele nos atenta principalmente na nossa mente, nos nossos pensamentos, e nos faz pensar e nos faz acreditar que só nós estamos passando por dificuldade. E aqui Pedro, ele nos recorda: fiquem atentos, porque não é só vocês que passam por essas dificuldades, por esses sofrimentos. Os irmãos de vocês que estão espalhados pelo mundo também passam por dificuldades, também passam por sofrimentos, também passam por perdas, também ficam desanimados, mas é para que a gente resista a tudo isso, para que a gente não deixe que essas coisas, que as adversidades, que o desânimo nos desanimem na nossa fé.
Então hoje é um choque de ânimo para você que está desanimado, que está cansado, que está fadigado. Lembre-se, perseverança na fé. Lembre-se da humildade, da sobriedade e, sobretudo, ficar de prontidão, ficar vigilante, para que o diabo, através do desânimo que ele coloca no seu coração, te faça desistir de caminhar, te faça sucumbir na sua fé. Então hoje é essa sacudida. A gente escuta pessoas, né, que falam assim, que reclamam, nossa, isso só acontece comigo, essas coisas só acontecem comigo. E isso é uma grande tentação, a gente pensar, a gente acreditar nessa mentira que o diabo coloca aí na nossa mente e quer instalar essa mentira no nosso coração. E Pedro deixa isso muito claro quando ele fala isso. Permanecei firmes na vossa fé, não desanime, porque não é só você que passa por dificuldade, não é só você que está passando por problema. Todos os nossos irmãos da nossa fé também passam por dificuldades, também passam por problemas. E aí, o que acontece? É a solidariedade diante dos nossos irmãos, diante daqueles que também passam por problemas, diante daqueles também que estão enfrentando alguma dificuldade. A nossa solidariedade é dar apoio, é estimular para que os nossos irmãos perseverem na fé. E especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, Deus nos recorda, Deus nos adverte através dessa carta de São Pedro a permanecermos firmes na fé, a dar palavra de consolo, de apoio para os nossos irmãos que se encontram enfraquecidos, que se encontram aí desanimados, que se encontram aí sem forças para continuar. E hoje eu digo para você, persevere na fé, não desanime, confie, coloque-se debaixo, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e coloque sobre ele as suas preocupações, porque é ele quem cuida de nós, é ele quem cuida de você. Então hoje, Jesus, ele nos faz esse convite, né? Venha a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados pelo peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Continue, se tiver cansado, não desista, descanse em Jesus. Vá até ele, coloque debaixo da mão dele as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, porque é ele quem cuida de nós, é ele que sabe do que a gente precisa, é ele que sabe das nossas necessidades, é ele que sabe o que se passa no nosso coração. Por isso, meus queridos e minhas queridas, guardem esses 3 conselhos que Pedro nos lembra nessa carta: a humildade, a sobriedade, porque a gente precisa estar sóbrio para poder estarmos vigilantes, para poder ficarmos de prontidão quando o desânimo bater na nossa porta, quando o cansaço bater na nossa porta, quando sentimentos negativos vier querer nos desanimar, quando o diabo vier com pensamentos destrutivos, com pensamentos de desânimo, que a gente consiga estar firme em Deus, lembrando aquilo que Pedro nos recorda, que não é só eu, não é só você que passa por dificuldades, todos os nossos irmãos passam por dificuldades. E o diabo quer que você pense, que você acredite que é só você que passa, que é só você que tá com problema. E isso, quando você pensa dessa forma, quando você pensa dessa maneira e acredita nesse pensamento, vem o desânimo. E é isso que o diabo quer, te desanimar, fazendo você acreditar que é só você, né, que é o coitadinho, que passa por problemas. E não, Pedro vai nos lembrar: permanecei firmes na fé, porque os vossos irmãos também pelo mundo todo passam pelos mesmos sofrimentos, pelas dificuldades,
E tudo é a maneira como que a gente passa, é como a gente reage ao sofrimento, é como a gente reage às dificuldades. Então, que diante dos problemas, que diante das dificuldades, que quando você se sentir desanimado, lembre-se dessa palavra, dessa injeção de ânimo que Jesus está te dando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados pelo peso do vosso fardo, e eu vos darei alívio e eu vos darei descanso, mas permaneceis firme na fé. Não sucumbem, não caiam na tentação do maligno. Resistam ao mal e fiquem firmes, perseverantes, guardando no vosso coração a humildade, a sobriedade e a prontidão. 3 conselhos fundamentais para que você continue caminhando com Jesus, para que você continue perseverante na fé e principalmente ficai alertas e vigiai, porque como diz São Pedro, o inimigo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Que não seja eu, que não seja você a cair na tentação do desânimo, da descrença, porque é isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Então, que a gente tenha coragem, que a gente se firme na nossa fé, que a gente continue acreditando, confiando e renunciando a qualquer sentimento de desânimo, de tristeza, de querer desistir. Porque Deus fala para mim e para você hoje: permaneceis firmes e não sucumbeis, resisti ao mal. Fuja das tentações, fuja dos pensamentos negativos, fuja das mentiras do demônio e continuai firme na fé. Não olhai para as circunstâncias, mas olhai para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. E é Ele que nos fortalece, é Ele que renova as nossas forças como as águias. Ele, lá em Isaías, vai dizer que os jovens podem cansar, correr, se fadigar, mas aqueles que renovam as suas forças, que confiam no Senhor, renovam as suas forças e continuam caminhando. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas sejam fortalecidas através da palavra de Deus, através da nossa fé em Cristo, para que mais pessoas ouçam essa mensagem, porque muitas pessoas podem estar nesse momento desanimadas, desacreditadas, desencorajadas pela tentação do inimigo. Mas Deus conta comigo e com você para que a gente compartilhe a palavra dele, para que mais pessoas possam ser fortalecidas, animadas e revigoradas na vossa fé. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.